Planalto negociou sim, cedeu e até ameaçou congelar as emendas parlamentares, mas, ao fim, não adiantou. A oposição venceu e os deputados tiraram de pauta aquela medida provisória dos impostos federais, ou seja, sequer votaram. Daqui a pouco, à meia-noite, essa medida provisória, essa MP, perde a validade, deixando um baita abacaxi para o orçamento do ano que vem, que vai impactar o governo, as contas federais, e o governo vai ter que se virar para recuperar 17 bilhões de arrecadação e no ano de eleições. Está encerrada a votação. Sim, 251, não 193. Está aprovada a retirada de pauta. Bom, a gente vai agora te mostrar como é que votaram as bancadas. Para dentro desses votos aqui, ó. A oposição votou em peso para a retirada da medida provisória da pauta. Já no Centrão, a gente vê aqui republicanos, Solidariedade, foram as legendas com mais deputados votando para não votar essa medida, portanto, contra o governo. No MDB, 35% votaram para tirar o tema de votação, mas 10 parlamentares se ausentaram. É a não posição. Na base, nenhum deputado, você vê aqui, votou para cancelar essa votação. Portanto, a base aliada sendo aliada de verdade dessa vez. Direto para Brasília para a gente entender como é que o dia termina e como é que vai ser amanhã, porque fica uma derrota na votação, ou melhor, na não votação. Mas tem também uma questão que envolve a narrativa dessa história. Que vai ser também disputada. Já está sendo. Pedro, muito boa noite a você. Oi, Aline, boa noite para você também, a todo mundo que nos acompanha no Jornal das 10. Exatamente esse o ponto. O governo não se sentiu derrotado hoje, não. Muito pelo contrário, o governo entende que teve uma derrota fiscal, uma derrota ali para fechar contas, mas que teve uma vitória política, uma vitória narrativa, porque há uma avaliação, inclusive de líderes da base do governo, de que mais uma vez a Câmara dos Deputados se atropela e acaba, na leitura desses líderes da base, né, acaba tomando uma medida impopular, porque o governo tem a narrativa pronta, né, que é a da taxação dos BBBs, né, o governo fala ali de bets, bilionários, bancos, né, então o governo tem uma narrativa pronta para justificar essa medida provisória. Agora, vai ser muito difícil para os deputados explicarem mais uma vez por que estariam votando de maneira contrária a medidas que beneficiariam ali uma série de outros programas. Agora, a oposição tem um outro ponto. O ponto da oposição é de que o governo estava querendo fazer caixa para as eleições do ano que vem, para poder usar a máquina das eleições do ano que vem. E não à toa, um dos principais articuladores da oposição, segundo deputados, foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Vários deputados relataram que Tarcísio de Freitas entrou nessa articulação política pedindo para rejeitar a medida provisória. E aí, o que aconteceu? Bom, partidos de centro acabaram se posicionando de maneira contrária. Então, orientaram a favor da retirada de pauta e contra a proposta o União Brasil, o Progressistas, o Republicanos e também o PSD. Então, 4 importantes partidos da base aliada. O governo estava pronto, inclusive, para fazer ali o que se chama, né, de um destaque de preferência, para votar o texto original encaminhado pelo governo, porque a insatisfação do Palácio Planalto é de que o governo cedeu em todos os pontos que foram colocados, mas ainda assim os votos foram de maneira contrária. Então, a avaliação ali do governo Lula é de que se antecipou o Réveillon de 2026, de que o Réveillon foi antecipado, porque já se começou a disputa política para as eleições do ano que vem. Ontem a gente tinha adiantado aqui no Jornal das 10 que esse era um dos pontos que mais pegavam a oposição, que é uma antecipação do cenário eleitoral com uma leitura de que o governo Lula, de alguma maneira, poderia usar esses 17 bilhões de reais em caixa para fomentar a máquina, para fazer a máquina girar e estimular uma candidatura à reeleição do presidente Lula, né? O fato é que agora o governo avalia
quais alternativas irá adotar. Uma que foi tratada antes mesmo da votação é o contingenciamento das emendas parlamentares. E nós não estamos falando do orçamento do ano que vem, estamos falando do orçamento desse ano, porque essa medida provisória já tinha ali impacto no orçamento de 2025. Mas nos próximos dias o governo deve anunciar aí outras medidas, inclusive fala-se na possibilidade de voltar a se reajustar o IOF naqueles pontos em que o IOF acabou ali sendo revogado, esse ajuste, porque a revogação do IOF foi atrelada à apresentação dessa MP. Vamos ver agora o que disseram aí parlamentares a favor e contrários a essa proposta, depois que então ela foi rejeitada. Na verdade, ela não chegou a ser votada o mérito, depois que ela foi retirada de pauta. E como hoje caducava o texto, isso acaba implicando na sua rejeição. O que está ficando claro aqui é que esses senhores preferem cortar 35 bilhões do orçamento do que taxar os mais ricos, do que mexer com banco, com fintechs, com bets, com o agro. Não é verdade. Se aqui tivesse compromisso com a responsabilidade fiscal, eles votariam pelo menos a parte da medida provisória que fala de 15 bilhões de corte de despesas. A tese do governo é de que vai atacar BBB, bilionários, bets e bancos. Bilionários há muito tempo que não pagam imposto do Brasil. Já migraram para outros países que têm a alíquota tributária mais baixa do que o Brasil. Bancos nunca ganharam tanto, com a taxa de juros real das mais elevadas do mundo. Então, esse governo é responsável direto pelos ganhos do setor financeiro. Muito bem. Flávia Oliveira, Gerson Camarote, queridos, boa noite. Vocês estão bem? Boa noite, Aline.